E aí, gente, a iniciar isso aqui. No vídeo de hoje, a gente vai só analisar aqui um. Não é um paper, é uma notícia, na verdade, da Nature, do jornal da Nature, que tá na descrição lá, o link dessa notícia, né? É tanto uma notícia quanto meio que uma atualização numa área específica da neurociência, né? Então, Guardiões do Cérebro, né? Great Guardians of the Brain. Vou falar aqui, né? As bordas do cérebro, né, que ajudam como um exército, né, de células imunes que monitoram e protegem, no caso, o cérebro, né. Então, qual que é o foco dessa notícia, né, desse mini artigo, né? Ele fala sobre pesquisa relacionada a como células do sistema imunológico também talvez ajam no cérebro para prevenir doenças, ou às vezes, em certos casos, fazer elas desenvolverem mais rápido, né? E a parte importante que eles falam bastante é de uma pesquisadora chamada Michael, não sei se é homem ou mulher, Michael Schwartz Mikal, né, de Israel, que talvez se pergunte, uma mulher, né? Tava se perguntando uma questão não tanto popular na área de neurociência, né? Se seria verdade que o cérebro tira totalmente a proteção do sistema imunológico, né? Porque normalmente parece ser que essa era a opinião geral, que não tem sistema imunológico no cérebro e tal, que isso não acontece, que seria um sinal de patologia, enfim. Aqui vai falar que todo mundo pensava que ativação do sistema imunológico no cérebro seria sinal de patologia, né? Que tem uma doença como Alzheimer ou algo do tipo. Mas na verdade, o que vai dizer aqui é que tem um ponto da pesquisa que era não tão popular, que era mesmo em cérebros saudáveis, sem doenças, ainda assim teria ativações do sistema imunológico. E aí, vai falar aqui uma pesquisa do time dela, por exemplo, nos anos 90, relacionada a sistema imunológico, né, dois tipos de células imunológicas, como macrófagos e T-cells, né, células T, que protegeram neurônios de serem danificados, né, e fizeram eles se recuperarem mais rápido, né, provavelmente em um animal. Só que todo mundo disse que essa pesquisa estava errada. Então todo mundo disse para ela, tá errada, sua pesquisa não bate, porque normalmente tinha essa questão de que no cérebro não tem sistema imunológico, enfim. Aí vai mostrar um contraponto, por exemplo, que alguns cientistas recentemente mostraram que células imunes nas bordas do cérebro eram ativas em doenças neurodegenerativas, né, como por exemplo Alzheimer, Whiskeray, não, provavelmente é Alzheimer aqui, Whiskeray, não sei o que é, explicando que essas populações de células imunes, na verdade, poderia sugerir que tenham, na verdade, algum lugar importante relacionado às doenças, Alzheimer no caso, né? Outros sugeriram que essas células T e outras células imunes poderiam ser, na verdade, proteger o cérebro, né? Então tem dois pontos aqui. Pesquisadores que dizem que o sistema imunológico só age no cérebro quando tem doenças, patologias como Alzheimer, Parkinson, sei lá. E outro, né, outro ponto que seria que na verdade até em cérebros saudáveis que o sistema imunológico ele tá ativo ali e tá fazendo coisa. Então dois pontos, né? Um que diz que não é uma coisa beneficial e outro que sim, né? Aí tá aqui, por exemplo, nós estamos longe de entender como os cérebros saudáveis funcionam, aqui tá falando, mas enfim. Outra pesquisa em Missouri, nos Estados Unidos, na Universidade de St. Louis, de Washington, relacionada a células imunes do sistema imunológico a partir
perto do osso da cabeça, né? Eu tentei a imagem depois, mais pra frente, mostrando como sinais de fluidos cérebro-espinais eram levados da parte do crânio do cérebro para produzir essas células de proteção, né? Aqui também é a mesma coisa, como se o próprio cérebro estivesse fazendo seu próprio sistema linfático, né? Para produzir essas células para quando tiver patógenos. E muitos grupos começaram a acharam também que a microglia, que é uma região do cérebro, também era importante no desenvolvimento do cérebro e também para a proteção dele. E um mistério seria mostrar como essas células imunes, o que elas estão fazendo lá, né? Alguns disseram que, por exemplo, citoquinas estavam relacionadas a isso. Também mostrando exemplos para outros de citoquinas e também outras coisas, como que durante durante o uso delas, né, como células, por células imunes, né, poderia iniciar doenças como parece insônia, enfim. E aqui eles mostram a imagem mostrando como se funcionaria, né? Você tem ali parte do topo ali perto da área somatosensória, né, que controla mais ou menos os seus movimentos do braço, perna e tal, nessa região ali mais ou menos. Esse cinza aqui é a parte do crânio. Aqui é dura mater, que é basicamente uma coisa que fica em volta do seu cérebro. Quando você corta o cérebro, por exemplo, é a parte que tá tipo cobrindo como se fosse um pano. Obviamente não um pano, tipo um tecido que dá pra se tirar com a mão e tal. É bem fino, é mais fino do que parece ali. E que entre a dura mater e os ossos do crânio teriam essas células imunes sendo produzidas e enviadas como por fluidos no cérebro, na parte da microglia aqui também. Com a microglia também reagindo aqui, né? Então são três partes, né? Tanto a dura mater, aqui o crânio e a microglia. Embaixo está o córtex, né? A parte maior do cérebro. E que macrófagos seriam produzidos aí, células T, né? Pra talvez lidar com patógenos ou qualquer tipo de coisa, né? Lembrando que normalmente isso seria totalmente contra o que a comunidade científica na área de neurociência pensava, né? E vamos falar aqui que, assim como Pavlov, os cachorros lá que ele fazia salivar quando tocava o sino, ele tocava o sino e o cachorro já começava a salivar, né? Porque ele sabia que o sino era razão de comida. Eles vão falar que aqui esses ratos, né? Os neurônios desses ratinhos parecem ter aprendido a ter uma memória do sistema imunológico, e isso poderia ser rebutado, né? Enfim, você poderia fazer isso ser usado de novo. E isso mostra na parte vermelha aqui que parece ter uma relação entre os neurônios e as células imunes no cérebro, obviamente. Que obviamente tem neurônios também fora do cérebro também, parte da sua espinha e tal, mas no cérebro parece também ter que é onde tá a esmagadora parte, né, que também parece ter resposta imunológica ali. E que tem a questão que o corpo talvez anteciparia infecções e tentaria lidar com essas com doenças antes delas acontecessem no cérebro, né? Porque é uma coisa legal de pensar, porque pensa, o cérebro obviamente é a parte do corpo mais sensível, então obviamente o corpo ia querer proteger isso. Outros grupos exploraram como o sistema imunológico controla esse sistema imune. Por exemplo, um time aqui relacionado a entender quais os neurônios e circuitos que modulam essa resposta imunológica. A gente também tem no cérebro neuromoduladores, né, que são relacionados a como dopamina, enfim, que são relacionados ao meio controle das coisas em algumas regiões, para alguns contextos. E provavelmente é isso. Como que seria esse controle no caso das células imunes, né?
pesquisadores começaram a ter mais insights em como esse sistema imune funcionaria no cérebro, e até aqui para tentar lutar contra o Alzheimer. E a, a Mika Schwartz disse que há um tempo excitante na história da pesquisa do cérebro relacionada a isso, né? Enfim, o que podemos aprender disso, né? Que tem duas linhas de pesquisa que eles apresentaram aqui nessa notícia, de neurocientistas que acreditam que na verdade o cérebro não tem sistema imune, que é inútil, que só acontece isso quando tem uma doença neurológica, como eles citaram muito Alzheimer, porque Alzheimer realmente come o seu cérebro, né? Você pega o cérebro de uma pessoa com Alzheimer, parece que tem furos, parece que aconteceu um negócio ali. Você pega de uma pessoa que não tinha doença neurológica e uma pessoa que teve Alzheimer, você vê que o negócio tá bem assim, diferente, né? Parece que tá mais marrom escuro, bem assim. Parece que parece que um ratinho veio lá e comeu parte. Então muda bastante. E nesse caso, será que a resposta imunológica ajuda ou atrapalha o cérebro? E será que essa resposta imunológica faz alguma coisa durante o cérebro quando ele tá saudável, né? Por exemplo, eu não tenho nenhuma, pelo menos que eu saiba, nenhuma doença neurológica, então no caso, será que tem células imunes no nosso cérebro que estão nos ajudando aí para proteger nosso corpo contra doenças que provavelmente aconteceriam se não tivesse esse sistema? Essa é a pergunta, né? Então, será que realmente existem guardiões no nosso cérebro, né? Será que o sistema imunológico também age no nosso cérebro de forma tão assim brutal e importante quanto parece? Então era isso. Espero que o vídeo tenha sido útil. Não é nada, tipo, é só um comentário que eles fizeram nesse tema. Não é dando o martelo. Então a gente não pode saber se realmente quem tá certo. Mas uma coisa é certa, normalmente quando as pessoas começam a falar que uma pesquisa tá errada, sem dar muito motivo, é simplesmente porque às vezes as pessoas na comunidade científica não querem mudar. Aprenderam assim, tá assim, vamos deixar assim pra não ter problema. Mas parece que as coisas estão mudando, né? Nessa área, né? Então, isso é extremamente importante porque poderia ajudar de repente a estimular, se isso fosse, se realmente células imunes fossem importantes, o sistema imunológico fosse importante no cérebro, seria bom, por exemplo, eles falavam, por exemplo, sobre como a produção desse tipo de células, desse tipo de macrófagos e células T poderia ajudar também a lutar contra Alzheimer e de repente fazer o sistema imunológico aprender, assim como se fosse com vacinas, a lutar contra doenças neurológicas antes que elas avancem demais. Mas, de novo, isso aqui é só uma pesquisinha também, então não é certeza ainda se realmente dá pra fazer isso, mas é como eles disseram aqui, né? É uma área de pesquisa imensa e que cada vez mais está tendo popularidade. Então é isso, até o próximo vídeo.